Eu não sei como é com vocês, mas quando tem algum assunto que me incomoda, que me perturba, é difícil mudar o registro e passar a pensar em outra coisa. Então, assim, muitas vezes algum tema que eu falo e eu sou obrigado a voltar várias vezes porque aquilo ali fica martelando na minha mente e eu preciso explorar outras perspectivas sobre aquilo. E um desses casos agora foi o caso que eu mencionei ontem aqui da Clara Castanho, que foi a história que surgiu na imprensa, surgiu através do Léo Dias, né, um fofoqueiro de jornais e redes sociais, surgiu através da Antônia Fontinelli, que é uma treteira de internet também, que é candidata a deputada agora, e aí esse assunto revela intimidades, uma agressão, uma violência contra a Clara Castanho, e isso levou a um dos raros momentos de repúdio quase universal. Todo mundo que eu percebi aqui, inclusive apoiadores, né, inclusive seguidores da Antônia Fontinelli, se revoltaram com o modo como essas pessoas abordaram essa questão. Então, assim, isso tem levado a uma tremenda repercussão negativa para Antônia Fontinelli, para o Léo Dias, para o Portal Metrópolis, que publicou uma reportagem sobre esse assunto. Inclusive apareceu um fantástico dizendo que tanto o Léo Dias quanto a Antônia Fontinelli poderiam ser processados por difamação. Então eu quero abordar aqui alguns outros aspectos que me chamaram a atenção, que tem a ver, em parte, com uma análise discursiva de como é o modo como a extrema-direita se comunica, né? O tal cidadão de bem, como ele se comunica e o que ele quer dizer quando ele fala as coisas, mas também tem a ver com algumas questões sociais, né? Algumas questões sobre comportamentos humanos. Mas antes disso, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, uma boa semana para você, se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho, é muito importante para ajudar aqui no canal também, e vá me acompanhar lá no Instagram, que quase todos os dias, ou todos os dias, eu estou tocando piano por lá, então vá lá conferir. Então vamos a alguns pontos aqui. O primeiro deles tem a ver com a repercussão. Então assim, sai essa notícia, revelam essa intimidade da Clara Castanho, que foi violentada e teve uma criança e deu para adoção, então isso foi revelado, isso veio à tona, a Clara Castanho emite uma nota pública, né, uma carta pública, como eu li ontem aqui, que é chocante, que é triste, que é, sabe, desesperador. A gente tem visto agora, né, vários momentos, várias circunstâncias que levam a retrocessos em relação às mulheres e que são desesperadoras, são circunstâncias que nos deixam, sabe, estupefatos diante de retrocessos que a gente percebe a olhos vistos todos os dias. E aí, um ponto que vale mencionar antes de entrar na questão discursiva é que não se trata aqui de proteger criança, não é nada disso. A questão central aqui é o controle sobre os corpos das mulheres, é o controle sobre a autonomia das mulheres, é o controle sobre os direitos reprodutivos das mulheres. E aí a gente tem uma longa história, né, como eu falei ontem aqui, milenar, de controle social das mulheres, e isso aqui é mais um reflexo. Figuras como Damares, como Antônia Fontinelli, como Ana Campanholo, elas são capatazes de um sistema de opressão sobre as mulheres. Elas atuam para poder restringir direitos das mulheres. E não há nenhuma preocupação com a criança de fato. A preocupação delas é com o anjinho que está na barriga. Quando nasce a criança, quando ela vem para o mundo, periférica, sabe? Vamos supor que essa criança aqui se envolva na marginalidade por alguma razão, coagida pelas circunstâncias, essa criança deixa de ter valor. Tem uma infinidade de crianças passando fome no Brasil hoje, e esse cidadão de bem, essa pessoa de bem, não está preocupada com essa criança passando fome, não. Ela está preocupada com a mãe que está, sabe, tentando exercer autonomia, tentando manter sua vida, sua dignidade, muitas vezes preservando o mínimo de condições de sobrevivência. Elas são preocupadas em controlar essa mãe e o que ela faz e como ela se comporta e o que ela pensa também, inclusive, como ela controla o seu corpo. Esse é o ponto central. A gente não pode perder de vista que é isso que acontece. Daí, como eu falei, houve um repúdio universal, né? Vem a notícia e as pessoas se revoltaram, se indignaram, tanto com o Léo Dias, com o Portal Metrópolis, que publicou essa reportagem, ou o Léo Dias publica no Portal Metrópolis, e também com a Antônia Fontinelli. O Léo Dias fez uma nota se justificando, dizendo que não devia ter publicado nada, que ele recebeu essa notícia em confidencialidade e que, no final das contas, ele errou e ele pede desculpas. Aqui a gente tem que entender também um outro aspecto, né, que tem a ver com essa indústria da fofoca. Porque, assim, você tem portais que sobrevivem disso, né? E se há essa oferta é porque há uma demanda. Em um certo sentido, eles estão fornecendo algo que as pessoas querem, que é acesso à intimidade de artistas, de celebridades ou das pessoas. Isso é um pouco doentio na minha visão, porque o artista ou a celebridade é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então, assim, ele vai lá, trabalha, faz um filme, faz uma novela, faz uma música, sei lá, escreve um livro. Essa pessoa publica, né, uma parte da sua experiência individual, uma parte da sua competência, do seu talento, ela compartilha isso com as pessoas, mas não quer dizer que essa pessoa queira compartilhar aspectos íntimos dela, de sua privacidade. O fato de você ser uma pessoa pública,
que fala para o mundo, não quer dizer que você queira dividir coisas que são totalmente particulares suas e que ninguém mais merece saber, ninguém mais precisa saber. E mesmo quem se expõe na internet, né? Vamos supor que você tem uma pessoa que vai lá e poste fotos dela no restaurante, na praia, na rua, na fazenda, sei lá, põe fotos dela lá. Essa pessoa, ela está compartilhando um fragmento da experiência dela. Ela está dividindo aquilo que ela quer dividir com as pessoas. Quando alguém vai, se intromete na vida dessa pessoa e vai e cava, né, os paparazzi, por exemplo, que vão fotografar a pessoa nua em alguma praia, quando elas fazem isso, elas estão invadindo um espaço que a pessoa gostaria de resguardar para si. E aí você tem essa tensão, né, entre o direito à privacidade, entre a pessoa, mesmo pública, querer se resguardar e a curiosidade pública popular para saber o que ela faz. E aí isso gera esse tipo de situação bizarra, que é um fofoqueiro, um jornalista que vai lá, se intromete numa questão que é problemática, que é pesada, que é complicada, e vai lá e depois divulga essa história e aí tem essa consequência. Então, assim, falta senso, né? Falta senso de responsabilidade para essas pessoas. Eu quero ler aqui uma nota emitida pelo Sindicato de Jornalistas de Brasília. Só o seguinte aqui, olha. O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito Federal e o coletivo de mulheres jornalistas repudiam a forma como o portal Metrópolis e o colunista Léo Dias expuseram uma mulher vítima de violência sexual, sem o fato de ter qualquer interesse público. Além disso, tornou público dados sigilosos que comprometem o direito à privacidade da criança, fruto da violência sofrida pela atriz, entregue por ela à adoção de maneira legal. O veículo responsável pela publicação insiste em uma onda sensacionalista, fugindo do compromisso social do jornalismo. Foi assim, por exemplo, com a exposição de sucessivas violências contra uma mulher que acabou abusada por uma pessoa em situação de rua. Basta lembrar aqui da história, né, da personal trainer que estava numa crise psíquica e se envolvendo numa situação que também se tornou, né, manchete e foi piada, inclusive, para as pessoas, né, fizeram piada com o abuso. Bem, prossegue, né? No momento em que o mundo sofre com ataques a direitos das mulheres e que no Brasil uma criança violentada teve seu direito ao aborto legal negado pelo Estado, o portal e o colunista prestam um grande desserviço à sociedade e ferem a ética do jornalismo. Exigimos que o Metrópolis e o colunista Léo Dias sejam responsabilizados por atitude tão absurda e inaceitável. Também esperamos que o veículo mude sua linha editorial e que os direitos das mulheres passem por uma nova abordagem no seu jornalismo e por seus colunistas. Toda a nossa solidariedade à jovem atriz e que ela encontre forças para superar esse momento tão difícil. Então aqui você tem um sindicato de jornalistas expressando aqui o repúdio a esse comportamento antiético, né, afinal das contas. É antiético, né? Você invadir algo que não te diz respeito e divulgar isso para as pessoas sem critério. Então, esse ponto é importante. Mas além disso, como eu falei, tem a questão do discurso, né? Aquilo que é dito, como eles abordam essas questões. Porque Antônia Fontinelli, dada a repercussão negativa, né, dada essa onda de repúdio universal que eu falei, quase universal pelo menos, ela se sentiu obrigada a fazer um vídeo se justificando. E ela, eu não vou dividir com vocês o vídeo aqui, porque o vídeo é longo e, sinceramente, também não vou dar aqui ibope para Antônia Fontinelli. Mas, nesse vídeo dela, ela não pede desculpas. Ela não pede desculpas. Em nenhum momento ela diz, gente, errei, desculpa, Clara Castanho, eu fiz cagada, desculpa, foi erro meu, não devia ter feito. Não, ela não faz isso. Ela vai lá e ela se justifica, ela se explica por que ela fez isso e como é importante que ela fez isso e, mais do que isso, como ela quer agora passar, né, dessa vilã, né, dessa monstruosidade que expõe publicamente uma jovem atriz que passa por uma violência brutal, em vez de passar desse papel de algoz da vítima, né, de uma nova algoz da vítima, ela quer passar como uma protetora, como a heroína. Então assim, eu vou te ajudar, Clara, eu vou aí, sabe, enfrentar esse mundo de abusadores e vou pegar esse cara que te abusou. Então assim, ela não pede desculpas e ela quer inverter o jogo, quer inverter o papel, tentando agora ocupar um espaço que ela não ocupa, porque ela não ocupa esse espaço. Ela é alguém que causa tretas na internet, ela é alguém que está o tempo todo antagonizando pessoas, sabe, muitas vezes de maneira bastante difamatória. Então assim, ela não exerce esse papel de heroína, mas ela quer agora inverter a narrativa, ela quer inverter a história. E por que ela faz isso? Por que a Antônia Fontinelli não pede desculpas? E aqui a gente fala de uma velha tática da extrema-direita, e isso é muito usado pelo Bolsonaro, pelo Olavo de Carvalho quando estava vivo, né? Então, assim, por outras pessoas, eles não vão pedir desculpas. Por quê? Porque pedir desculpas, reconhecer o erro, é abrir o flanco, é abrir uma fragilidade para que a oposição, para que os adversários, para que os inimigos, né, te destruam. Então, assim, reconhecer que está errado é você dar a possibilidade das pessoas te responsabilizarem por aquilo que você disse. Então assim, eu errei, então você errou. Você aí cometeu algo bastante imoral, antiético. Então assim, quando a pessoa não reconhece o erro, quando ela se mantém numa posição de superioridade moral, inclusive, ela continua exercendo seu papel de poder. O discurso, o debate para a extrema-direita, o modo como essa extrema-direita brasileira e mundial se comunica, é uma disputa de poder.
não é de conhecimento, não é de propagação da verdade, não é um processo criterioso de construção de argumento racional. É um exercício de poder. Eles querem exercer a superioridade moral sobre as pessoas, de modo que eles possam dizer, olha só, eu sou a voz aqui da divindade, dos valores cristãos, do cidadão de bem, da família, da tradição, da pátria. Então, assim, eles exercem essa posição de poder. O debate para eles passa por essa noção de vitória, que é preciso subjugar o opositor, que é preciso pisotear o opositor. Então, assim, jamais você vai ver a Ana Campagnolo, por exemplo, ou Antônio Fontinelli, ou Damares, ou Bolsonaro, ou Alan Santos, ou quem quer que seja que a gente possa pensar aqui da extrema-direita, pedindo desculpas para alguém. Porque eles não fazem isso. Eles não fazem isso porque isso significa se pôr numa posição de fragilidade. E eles não podem fazer isso. Porque a disputa é de poder, é de domínio, é de controle. E controle sobre o discurso e controle sobre as mulheres, nesse caso, né? Então, a gente tem que entender aqui qual é a dinâmica que se dá. Eles não podem recuar. O Léo Dias pode porque o Léo Dias ali, ele vai ter que agora fazer minha-culpa, né? Ah, cometi cagada. Ele não é, sabe, um representante do bolsonarismo, nada disso. Então, assim, ele pode fazer isso porque aí ele até mostra uma humildade, talvez até recorra a uma compaixão das pessoas. Eu fiz ingenuamente isso, não sabia que ia ter esse tipo de consequência. Mas a Fontinelli não pode fazer isso, porque é o jogo de disputa de poder no debate público. Então, esses são os pontos que eu queria abordar com vocês aqui, porque me parecem importantes também, e mais uma vez eu venho aqui me solidarizar com a Clara Castanho, dizer que ela não está sozinha, que a gente está aqui, sabe, indignado com essa história, indignado com a história que ela sofreu, os vários abusos que ela passou. Isso é inaceitável, como também o modo como essa imprensa sensacionalista está explorando esse caso aí, ou explorou esse caso, de maneira inescrupulosa e antiética, possivelmente. Então, quero saber o que vocês pensam sobre essa história aqui, né? Vocês estão acompanhando os desdobramentos disso. Ontem, como eu falei, foi fantástico, e contaram essa história. E também falando da carta aberta da Clara Castanho, que é muito comovente, porque realmente mostra essa série de violências. E me contem aí embaixo como é que estão sentindo, o que estão pensando. Deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Meus queridos amigos e amigas do canal do Henri Bugalho, eu sou Eduardo Moreira e queria te convidar a assistir um vídeo que traz dados que são surpreendentes, chocantes e necessários nesse momento de país que a gente está passando. No final do vídeo, uma convocação para no dia 30 de junho a gente estar junto. Assiste até o final e no dia 30 de junho a gente se vê novamente. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros? Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.